Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. E aí, já começaram as chuvas de verão no seu estado, no seu município, né? Nossos irmãos lá do sul já estão sofrendo desde o ano passado por causa do fenômeno El Niño, uma coisa que já era previsível, já não é por falta de aviso que isso tudo ia acontecer. Lá em São Paulo também, a partir de semana retrasada, começou aquela chuvarada forte e chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Como todo ano. Mas quem se importa com isso? Quem se importa? Vou contar um segredo que político gosta muito de usar, tá? Depois da vinheta. Solta a vinheta. Né, pessoal, os políticos não falam muito sobre isso, principalmente agora, porque as pessoas simplesmente não se importam. De repente agora, com a invasão da água na propriedade privada, né, começam a se importar um pouco mais que isso. Eu vou mostrar uns dados aí, isso é antigo, tá? Acho que 2012, que fala ali que a própria população não se importa. Acho que estava em sexto lugar no ranking a questão de saneamento básico, essas coisas, drenagem de rios, de canais. Então as pessoas não se preocupam. O que eles gostam mesmo, que dá muito voto, é falar sobre banheiro unissex, aborto, maconha, né? Isso daí é que dá voto. Não vou deixar que o meu filho se transforme no LGBT, a minha bandeira não vai ser vermelha. E aí vem aqueles grupos de religiosos que a maioria dominam, né? Tá dominando grande parte das câmaras de vereadores, deputados estaduais, agora estão entregues aí para esses caras que não tem projeto nenhum. Pelo seguinte, essas mesmas pessoas que são os negacionistas, são as mesmas que foram contra a vacinação da Covid. Foram as mesmas pessoas. Eles negam isso. O que eles falam? Que não, isso daí é uma coisa que vai acontecer, que já iria acontecer, mas eles não entendem que o pessoal do clima. Eu já participei de muitas conferências, eu sou técnico em químico, estava estudando engenharia química, participei da Eco 92, fui convidado para muitas palestras. Isso tudo lá atrás já estavam falando que ia acontecer, que o clima ia ficar mais quente se continuasse desse jeito. Então, o que você busca para fazer ali? Uma drenagem, né, como eu falei, dos canais, do rio, o saneamento básico, porque agora, do jeito que está, potencializado, o ser humano com a degradação do planeta, a revolução industrial que já vem há longo tempo aí, as queimadas para a agricultura, isso tudo potencializou. Parece que em torno de 30% do que normalmente seria, né? Imagina só, você está com febre e aí você tem que ficar em casa, agasalhado, mas não, você está com febre e vai para a rua tomar chuva. Você potencializa essa doença que pode até virar uma outra, pegar uma pneumonia. Então, você tem um grupo de pessoas que não acreditam nisso. Simplesmente não são os negacionistas mesmo. Você falar de clima e concorrer numa eleição, e as chances de você ganhar um voto falando sobre isso são muito raras. Muito raras. As pessoas não se importam, né? Elas querem saber dessas historinhas aí que saem espalhando por grupo de WhatsApp, de fake news, né? Falando das crianças, que você vai perder as crianças, né? A água está tomando conta da sua propriedade privada. Como eu estava aqui explicando, desde 92 você já tinha estudos que isso ia acontecer e o que pode ser feito para
minimizar a situação, porque agora já era. Você pode ver aí, antigamente, na minha época de adolescente, coisa de quase 40 anos atrás, você não tinha esses fatores de proteção solar aí, era bronzeador. A gente pegava uma cor legal, ia pra praia, às vezes não levava um protetor solar, o máximo que tinha, se eu não me engano, era fator de proteção 35. Quando a gente queria um 40, um 45, vinha da indústria argentina, quando a Argentina tinha uma indústria, né? Importavam muitas coisas. Então isso daí foi se perdendo e ninguém foi se importando. Você participa dessas conferências aí, que normalmente quem organiza são os próprios poluidores. Os poluidores é que organizam essas conferências, como teve aí a COP28 nos Emirados Árabes. E muitos deles não cumprem o que está determinado para fazer emissão de carbono, não cumprem. Eu acho até que é uma falta de respeito, né? Eu não vou dizer que é perda de tempo, porque saem muitos estudos bons dali. Mas na hora de colocar em prática, as próprias pessoas não se importam. Vai ter eleição agora aí para vereador. Vê aí se o vereador da sua área ele sabe alguma coisa, se ele apresenta algum projeto junto com a Assembleia do Estado, Câmara de Deputados Federais. Parece o governador do Rio aqui já estava falando com o Lula para fazer lá a obra do PAC, né, do Rio Brotas, que é um rio aqui que sempre transborda, quer dizer, sempre, mas agora está pior. Né? Era 1 metro, agora já está chegando a 3 metros. Isso daí no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas o que pode ser feito? Remoção dos moradores de área de risco, saneamento básico. Teve a lei 14.026 de 2020, que é o marco legal do saneamento, que você trata ali do abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, tá? Tratamento de resíduos sólidos, drenagem e de águas pluviais urbanas. Um pouco antes das Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, você já tinha um mapeamento da despoluição da Baía de Guanabara. Foi onde eu conheci o Carlos Mink, o Alfredo Sirquis, o pessoal que era do Partido Verde. O Alfredo Sirquis era uma pessoa muito legal, faziam convites, quando apareceu o e-mail, recebia um e-mail. Ou então você ia na faculdade e tinham lá uns convites que eles colocavam nas universidades estaduais, federais, algumas também privadas. Ou seja, tinha uma mobilização maior desse pessoal, mas hoje em dia parece que isso, né, se perdeu nas águas. O que eles vão fazer agora? O que esse pessoal, o que esses prefeitinhos dessas cidades aí vão fazer agora? É o chamado cala-boca. Eles vão te dar um cala-boca. Se a pessoa teve isso, eles estão loucos correndo atrás de um dinheiro para liberar para a galera, porque assim, você não tem um planejamento nos governos de direita. Eles não acreditam na intervenção do Estado, eles não gostam da intervenção do Estado. Então eles vão te dar um dinheiro para o aluguel social, uma cesta básica, porque já vem eleição aí, e eles vão voltar naquele, que aí já acabou a época de chuva, e aí eles vão falar daquela mesma coisa, do banheiro unissex, do aborto, eles vão voltar a falar nisso tudo, que o cidadão tem que andar armado na rua, essa mesma coisa. Eles ficam repetindo isso, né? Colocam lá candidato deles mesmo, que vem aí dentro de igrejas, o cara não tem experiência nenhuma, não tem projeto nenhum, só diz que acredita em Deus e aí vão votar, pertence à comunidade
E aí a comunidade não sabe realmente, ou sabe das suas necessidades, mas acha que outras coisas são mais importantes. Né? Não tem, deixa isso daí para lá, deixa isso daí para lá. A ação humana potencializou do jeito que o clima está. Então não é mais uma chuvinha, você tem a tendência de ter temporais. Você pode ver na pintura da sua casa, dos automóveis, se você não botar uma cera no seu automóvel, aquela tinta vai se perder fácil. Tem que pintar a casa porque o volume de água, o volume de chuva, ela arrebenta tudo. Né? Você tira tijolo, acaba com o alicerce. Como eu falei, potencializa cerca de 30% a 35%, segundo os estudos, que está mais potencializado, tá? Então é assim, o que deveria normalmente acontecer nessa transição, ela vai acontecer 30%, né? Falando de 30%, mas para mim já está lá nos 40%. E agora imagina se você se preocupa mesmo com o seu neto, pode falar aí de neto ou bisneto, como é que você acha que vai estar o calor daqui a 20 anos? Em 2050, como é que você acha que vai dar o clima do planeta? Continuando assim, nós vamos ter que andar vamos andar como árabes, né? Vamos botar aquela vestimenta, porque lá pelo menos de noite faz um frio para eles. Aqui o calor vai ser o tempo todo. Já aconteceu na Europa, vai acontecer aqui. Mas é isso, pessoal, que tem que se ligar. As eleições estão chegando para vereador, então é muito importante que os vereadores fiscalizem o trabalho dos prefeitos, esses prefeitinhos aí, dessas cidadezinhas aí, que não querem nem saber. Eles não se importam com isso. Não se importam. O senhor tem um projeto para fazer com o governo federal, para fazer drenagem do rio, o saneamento básico. Isso daí eles até ficam encabulados se você falar. Tá? Porque normalmente eles vão a palestras, né? Vão falar porque um amigo falou, vota nesse cara aqui, vota nesse cara aqui. Esse cara daí ajuda a comunidade, foi amando de alguém, né? Então não se preocupa, aí você pergunta para ele só se ele tem um projeto, dependendo de quem for o cara, né? Porque tem uns aí que são perigosos, né? Perigoso mesmo. Pode deixar que eu cuide da comunidade. Cuidar com a comunidade o quê? For um meio de transição? Não, eu cuido aqui do meu bairrozinho, o bairro lá é do outro. Se tiver um rio no meio, um abraço. Um abraço, não querem saber se vai drenar o rio, o que vai acontecer. Chegam as pessoas lá porque não tem condições de morar num lugar melhor. Aqui em Petrópolis, Teresópolis, vocês devem ter visto no ano passado, aquela chuvarada, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Os políticos são os mesmos, que vão lá para pegar a mamata. E não se importa, as pessoas não se importam, tem que começar a ver isso. Tem que começar a ver isso, pessoal, seriamente. Chega desses discursozinhos aí besta que os caras ficam fazendo aí, com as mesmas histórias repetidas do seu filho, minha bandeira não vai ser vermelha, porque vai transformar o Brasil numa Venezuela. Não, de repente se encontra com um Namor, com o Iemanjá aí, né? Porque vai ficar tudo alagado. Vamos sair de casa com um colete, né? E bote, salva-vidas, os bombeiros aí já tem que pegar bote. Vamos pegar bote, porque de repente um bote só não vai dar jeito. Então, por favor, preste atenção nas eleições que estão chegando aí. Cobra do candidato que for fazer. Tá certo? Leva isso a sério. Essas coisas têm que ser levadas a sério e não é. Essas coisas não são levadas a sério do jeito que tem que ser. Eles ficam falando essas historinhas aí repetidas há muito tempo. Por favor, vamos parar com isso. Tá certo, pessoal? Então compartilha o vídeo, dá uma força aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like aí, ok? Muito obrigado.